Imagina a cena. Você está num lugar, um culto, sei lá, e de repente, pessoas começam a falar. Mas não é português. São idiomas que elas nunca aprenderam, ou talvez uma linguagem que ninguém ali entende. O que é isso? De onde vem? Pois é um fenômeno que gera assim um fascínio e uma controvérsia enorme há séculos. E o material que a gente analisou para hoje, nossa, dá um mapa excelente para a gente navegar nisso. Exato. Nosso mergulho hoje é na glossolalia, que é o nome, digamos, técnico para esse dom de falar em línguas. E é, sem dúvida, uma das marcas das igrejas pentecostais e carismáticas. Com certeza. Então, com base nesse estudo teológico que a gente tem em mãos, a missão aqui é entender as origens bíblicas, as diferentes formas que isso aparece e como a interpretação mudou com o tempo. Vamos lá. Um ponto de partida que a fonte nos dá e que eu achei genial é olhar para dois lugares bem específicos no Novo Testamento: o livro de Atos e a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o curioso é que eles descrevem o mesmo dom de formas quase opostas. Completamente diferentes. Entender essa diferença é a chave de tudo. Vamos começar pelo evento mais famoso, o de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O cenário que o texto descreve é cinematográfico. Totalmente. Os discípulos estão reunidos, aí vem um som do céu, tipo um vento muito, muito forte. E depois aparecem o que a Bíblia chama de línguas de fogo que pousam em cada um. E aí a coisa acontece. Eles começam a falar em outras línguas. E o mais incrível é a plateia. Tinha gente do mundo todo ali, judeus de tudo que é canto. Mesopotâmia, Egito, Roma. E cada um ouvia os apóstolos falando no seu próprio idioma. A reação deles é de choque total. O texto diz que eles ficavam se perguntando: peraí, esses caras não são todos da Galileia. Como é que a gente está ouvindo na nossa língua? E a fonte destaca que isso tem um nome técnico: xenoglossia. É a capacidade de falar uma língua humana que existe, mas que você nunca aprendeu. Ah, interessante. E o propósito ali era claríssimo: evangelização. Quebrar a barreira do idioma para que a mensagem chegasse. Era um sinal de poder, claro, mas com uma função muito prática. E funcionou. O resultado foi a conversão de milhares de pessoas. Quase 3.000, segundo o texto. Certo. Então, em Pentecostes, a gente tem basicamente um milagre de tradução simultânea, uma ferramenta para multidão. Mas, aí a gente vai para Corinto. E a situação lá... Era o caos. Exato. Ou pelo menos um caos que Paulo tentou desesperadamente organizar. Em Corinto, a prática era outra. Paulo descreve algo que não era para ser entendido, pelo contrário. Como assim? Ele diz em 1 Coríntios 14, e isso é crucial: quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Nossa. Pois ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Não fala aos homens, mas a Deus. Isso muda tudo. Deixa de ser uma ferramenta pública para ser algo íntimo. Exatamente. Era uma linguagem de oração pessoal, de louvor. O problema é que no meio do culto virava uma confusão. Ninguém entendia nada. Sei. Por isso Paulo insiste tanto. Para ter valor para a comunidade, precisa de um intérprete. Sem um, ele avisa que os visitantes vão achar que eles estão loucos. A palavra que ele usa é loucos. Que pesado. Então, de um lado, em Pentecostes, une as pessoas, do outro, em Corinto, sem regra, afasta. É essa distinção fundamental que a fonte aponta. De um lado, a xenoglossia de Atos, um sinal evangelístico. Do outro, a glossolalia de Corinto, uma linguagem estática, talvez a tal língua dos anjos. E os propósitos também são diferentes, né? Sim, dois propósitos bem claros. O primeiro é a edificação pessoal. Paulo fala: quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Ele reconhece esse valor devocional de fortalecer a fé do indivíduo. Mas ele não para aí. Não de jeito nenhum. Ele imediatamente contrapõe isso com a edificação da comunidade. Para a igreja, o que importa é o bem de todos. O dom só tem valor no culto se edifica a igreja. Senão, o benefício é só individual. Isso. E para Paulo, um culto onde cada um busca só a própria experiência, sem se importar com o outro, perde o sentido. E o material ainda lembra de uma outra função que aparece em Atos, que é o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Sim. Em algumas cenas, é a primeira manifestação visível, uma evidência de que a pessoa recebeu o Espírito. Certo. E com essa confusão toda em Corinto, Paulo teve que botar ordem na casa.
Mas o interessante é que ele não proíbe. Não. Pelo contrário, ele até incentiva. Ele diz: eu gostaria que todos vós falassem línguas. Mas... Sempre tem um mas. um mas gigantesco. O mas dele é a edificação da igreja. A experiência individual é válida, mas a saúde da comunidade vem primeiro. E para isso ele cria regras. E quais são essas regras? São bem diretas. Primeira, que falem só 2 ou no máximo 3 por culto. Nada de todo mundo falando ao mesmo tempo. Ok, controle de volume. Exato. Segunda, que seja um de cada vez. Tem que ter ordem. E a terceira, que é a regra de ouro. Só pode se tiver intérprete. Se não tiver... Peraí, mas isso é um paradoxo incrível, né? Um dom que viria do Espírito Santo, precisando de regras humanas tão rígidas como fale um de cada vez? Sim, e essa é a genialidade da teologia de Paulo. Para ele, o Espírito Santo não produz caos. A ação de Deus resulta em paz e ordem. A razão por trás das regras é o amor. Entendi. Organizar não é limitar o Espírito, mas criar o ambiente certo para que a ação do Espírito construa algo em todos, e não só em alguns. Faz todo sentido. E ele fecha o assunto elevando a profecia, que é a fala clara que todo mundo entende, acima da glossolalia sem interpretação. Isso. O resumo dele é perfeito. Procurem com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. É um equilíbrio. Ok? Paulo organiza a casa. Mas aí a história parece ficar meio em silêncio por séculos. A prática desapareceu. Não de imediato. Nosso material mostra registros na igreja primitiva. A fonte cita Irineu de Lyon, no século II, que fala sobre ouvir irmãos falando em toda espécie de línguas pelo Espírito. Ah, então continua. Continuou, mas diminuiu muito. Uma interpretação que ganhou força foi a de que esses dons de sinal eram para a época dos apóstolos, para validar a mensagem inicial. A ideia de que eles cessaram. Exatamente. Essa visão, cessacionismo, se tornou dominante. E a glossolalia virou quase uma nota de rodapé na história. Até o início do século XX, quando tudo explode de novo. Explode. O material nos leva para Los Angeles, 1906. O avivamento da Rua Azusa, com o pastor William J. Seymour. Ali nasceu o pentecostalismo moderno. E qual foi a grande virada ali? A virada foi a doutrina. Falar em línguas não era mais só um dos dons, mas a evidência inicial e obrigatória do batismo no Espírito Santo. Nossa, isso muda tudo. Vira uma meta a ser alcançada. Vira o marcador da experiência pentecostal. E isso impulsionou um crescimento mundial absurdo. E essa onda não ficou só nas igrejas novas, né? Ela vazou. Vazou. A partir dos anos 60, surge um movimento carismático. A glossolalia começa a aparecer dentro de igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas e até na Igreja Católica. A renovação carismática. Exato. E aí o foco muda um pouco. Deixa de ser o sinal obrigatório e passa a ser mais uma busca por renovação espiritual, uma experiência mais pessoal. Olha, uma coisa que eu achei fascinante no material foram algumas curiosidades. A própria palavra glossolalia. A gente acha que é um termo da Bíblia, mas não é, né? Não mesmo. É uma daquelas coisas que a gente assume. O termo vem do grego, sim. Glossa é língua e lália é fala. Mas essa palavra Não está lá. não está. Foi criada por acadêmicos no século XIX para poder descrever e estudar o fenômeno. É um rótulo técnico posterior. Que curioso. E o estudo também entra numa questão bem prática. E aquelas expressões que a gente às vezes ouve, tipo charamanai ou labassurion derra, o que é isso? Então, o material esclarece que, do ponto de vista da linguística, isso não corresponde a nenhum idioma conhecido. Não é um dialeto perdido? Não. São exemplos da fonética dos sons que compõem o fenômeno hoje. Não é para ser uma mensagem codificada onde cada sílaba tem um significado. É parte da experiência estática em si. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo, a jornada da glossolalia é impressionante. Nasce como um sinal público, um milagre de comunicação, Em Pentecostes, vira um dom pessoal e estático que precisa de regras em Corinto.
depois quase some por séculos. Ressurge de forma avassaladora no século XX, redefinindo a fé de milhões de pessoas. Exatamente. E o que fica atravessando toda essa história é uma tensão. A tensão entre a experiência espiritual do indivíduo e a necessidade de ordem e compreensão da comunidade. É o dilema de Paulo em Corinto até hoje. Como equilibrar a liberdade do espírito com a responsabilidade coletiva? Essa é a grande questão. Pois é. E isso nos deixa com uma reflexão final, que o próprio material inspira. A discussão de Paulo sobre impor regras humanas a um dom visto como divino levanta uma questão ainda maior. Como uma manifestação que é vista como sobrenatural pode e talvez deva ser guiada pela estrutura e pela razão para o bem de todos? O que isso diz sobre a relação, que é bem complexa, entre a nossa fé e a nossa prática? Fica aí a provocação.